Lidamos diariamente com fraturas de diferentes complexidades, mas será que compreendemos todos os nuances biomecânicas que levam a essa falência óssea? Hoje vamos além da simples definição de fratura e analisaremos detalhadamente os fatores que determinam a estabilidade, quando será necessário intervenção e estratégias mais eficazes para garantir a melhor recuperação funcional possível. Vamos explorar mecanismos, classificações e condutas terapêuticas mais atualizadas. Fraturas não são apenas lesões ósseas. Elas envolvem uma interação complexa entre forças externas, resistência intrínseca do osso e fatores biológicos individuais. Nosso objetivo hoje é aprofundar nas nuances das fraturas. Uma fratura é definida como a interrupção da continuidade óssea causada por forças mecânicas que excedem a resistência do osso. Essas forças podem ser agudas, como em traumas, ou crônicas, como em fraturas por estresse ou fadiga. A falência óssea também pode ocorrer em condições patológicas, como osteoporose ou lesões metastáticas, reduzindo drasticamente a resistência do tecido. Traumas diretos geram fraturas no ponto de impacto, enquanto traumas indiretos envolvem forças transmitidas ao longo do eixo ósseo, muitas vezes resultados em padrões como fraturas espiraladas ou oblíquas. Em um caso clássico, uma queda com apoio palmar pode gerar uma fratura no colo do rádio, devido à transmissão de forças. Apesar do apoio ser palmar, a fratura será no rádio. Entre os sintomas, classicamente temos a dor óssea localizada, que é um sinal-chave, geralmente exacerbada, piora muito com a mobilização ou a palpação. O aumento de volume decorre do hematoma imediato e da resposta inflamatória subsequente, estabilizando-se em até 6 horas. A crepitação, mobilidade anormal e deformidade são indicativos de estabilidade, mas nem sempre estão presentes. Quanto à classificação de fraturas, o isolamento do foco da fratura pode ser classificado como exposta ou fechada. Fechada é quando está sem comunicação com o meio externo, minimizando o risco de infecção. Exposta, quando a fratura exposta apresenta comunicação direta entre o foco de fratura e o meio externo, frequentemente atravessando camadas de pele e tecidos moles. Isso as torna suscetíveis à contaminação bacteriana com um alto risco de complicações infecciosas, como a osteomielite. Em virtude disso, o manejo requer uma abordagem cirúrgica emergencial para limpeza mecânica, debridamento de tecidos desvitalizados e estabilização óssea, além de antibiótico terapia profilática. É essencial, ainda, monitorar sinais de infecção e garantir reavaliações periódicas para prevenir sequelas. Quanto ao traço de fratura, pode ser simples, com um traço único linear, fratura cominuída, que são fraturas caracterizadas pela fragmentação do osso em vários pedacinhos, resultantes de trauma de altíssima energia, como acidentes automobilísticos em alta velocidade, queda de grandes alturas ou impactos diretos por objetos bem pesados. Esses traumas geram uma transmissão de força intensa ao longo do osso, excedendo sua capacidade de resistência e levando a fragmentação extensa. Devido à sua complexidade, as fraturas cominuídas geralmente requerem abordagem cirúrgica para realinhamento e estabilização, utilizando técnicas como fixadores externos ou placas e parafusos. A fratura espiralada, característica de traumas rotacionais, são geradas por forças torsionais aplicadas ao longo do eixo do osso. Um exemplo clássico é o mecanismo de torção durante uma queda em que o pé fica preso enquanto o corpo gira, como pode ocorrer em esportes, como no futebol. Esse padrão também é comumente observado em acidentes de motocicleta, quando o membro inferior fica preso e sofre uma rotação forçada. O traço da fratura geralmente envolve um padrão helicoidal, rodando, ao longo da estrutura óssea, exigindo avaliação cuidadosa para manejo cirúrgico adequado e prevenir complicações. Localização anatômica. As fraturas diafisárias, metafisárias e epifisárias. É bem interessante. As fraturas diafisárias ocorrem ao longo do eixo central do osso, sendo comuns em traumas diretos de alta energia, como colisão de carro ou impacto com um objetivo contundente. As metafisárias envolvem uma região de transição entre a diáfise e a epífise,
geralmente associada a quedas, contorções, como em fraturas do colo do rádio durante o apoio das mãos na tentativa de amortecer o impacto, como citado anteriormente. Já as fraturas epifisárias acometem as extremidades articulares do osso e podem ser intra-articulares, quando envolvem a superfície articular, frequentemente em traumas rotacionais ou compressivos, ou extra-articular, quando não atingem a articulação. Essas diferenças são cruciais para determinar o prognóstico e o tipo de tratamento mais adequado. Quanto a desvios, pode ser medial, lateral ou angular, rotação interna ou externa. O desvio medial refere-se ao deslocamento do fragmento distal em direção ao plano mediano do corpo, em relação ao fragmento proximal. Por exemplo, é complexo. Uma fratura diafisária do fêmur com desvio medial pode ocorrer em acidente automobilístico, onde a compressão lateral do membro está afetado. O desvio lateral, por outro lado, ocorre quando o fragmento distal se afasta do plano mediano, como em uma queda e um impacto direto no lado do membro. Já desvios angulares referem-se à formação de um ângulo entre os fragmentos ósseos, podendo ser em varo. O varo é quando está mais afastado, o vértice do ângulo aponta para fora, como em fraturas da tíbia em quedas esportivas, ou valgo, mais próximo. O vértice aponta para dentro, comum em fraturas de húmero proximal após queda sobre o ombro. A rotação interna e externa representa a torção do fragmento distal em relação ao proximal, como frequentemente observado em fraturas de membros inferiores após torções violentas em esportes de contato ou acidentes de moto. Quanto ao tratamento, o que fazer diante de uma fratura? É aqui que é o ponto-chave de tudo. O tratamento conservador é recomendado para fraturas incompletas ou sem desvio. Esse tipo de tratamento baseia-se na alta capacidade de reparo ósseos em condições favoráveis, sendo indicado especialmente em fraturas estáveis, onde os fragmentos permanecem alinhados e sem necessidade de uma intervenção invasiva. Consiste na imobilização com talas ou aparelhos gessados, que vão proporcionar uma estabilidade suficiente para o processo de consolidação natural. Por exemplo, fraturas fechadas diafisárias de tíbia em crianças apresentam um excelente potencial de remodelação devido ao metabolismo ósseo ativo nessa faixa etária. Esse tratamento também é preferido em pacientes idosos com comorbidades que contraindicam a cirurgia, como doenças cardiovasculares ou insuficiência respiratória grave. A monitorização radiológica periódica é essencial para avaliar a manutenção do alinhamento e a progressão da consolidação. Por exemplo, fratura diafisárias em crianças, devido à alta capacidade de remodelação óssea, é uma das coisas mais comuns. O tratamento cirúrgico é indicado para fraturas expostas, quando tem desvio significativo ou quando tem instabilidade articular. O tratamento cirúrgico também se faz necessário em fraturas associadas a lesões vasculonervosas, quando compromete a vascularização e a inervação do membro, ou em casos de fraturas intraarticulares, quando o desalinhamento pode comprometer a capacidade da articulação funcionar normalmente. Além disso, é indicado em fraturas com atraso da consolidação, ou quando a consolidação está viciosa, nas quais há necessidade de osteotomia corretiva. Tem vídeo de osteotomia aqui no canal. As fraturas patológicas, como aquelas causadas por metástase e fraturas que envolvem cartilagem de crescimento em criança, frequentemente vão exigir algum tipo de intervenção cirúrgica. Exemplos, quando tem acidente automobilístico de alta energia, que causa uma fratura exposta do fêmur, ou queda de uma altura gigante com fratura cominidas da tíbia. Pode necessitar de técnica cirúrgica. Algumas complicações da cirurgia são infecções, perda da redução ou não consolida bem. Mas quanto a complicações, é um ponto super chave. A fase aguda, nós vamos ter problemas mais vasculonervosos. Em relação à fase intermediária, já vai ter mais problemas relacionados a infecções, muito comum em fraturas expostas. Na fase tardia, podemos ter problemas como consolidação viciosa e dor crônica no local. Fraturas representam um dos maiores desafios na ortopedia, demandando abordagem individualizada para otimizar o prognóstico funcional. Dominar o manejo das fraturas é essencial para restabelecer não apenas a estrutura óssea, mas a qualidade de vida dos pacientes.